Oi, Dá! Oi, amor, tudo bem? Tudo, e Colocar um você? filtro aqui para tirar esse amarelo da cara. Tudo ótimo, e você? Menina, eu coloquei o filtro aqui, mas nem o filtro adiantou. Que Aqui linda, você hoje. está sempre linda. Que eu estou muito vendo esse filtro, misericórdia. Ai, vamos lá, vamos Oi, pegar um esse ficou filtro pior. bonito. Volta. Esse agora é Esse tá esse. lindo. Olha, É, destacou os tá olhos. Ficou maravilhosa. bronzeada, né? Até parece com essa cor, né, minha? Com essa pele linda, oh meu Deus. Quem me dera. Marisa! Marisa, olha quem tá aí, a Marisa. Boa noite, Marizinha Coelho. Ai, lindona. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa Quem que noite, Dá. entrou? E aí, Dani todo convidou mundo as bem? amigas. Gente, tô adorando esse movimento da galera chamando as amigas para É, participar. isso Dani mesmo. maravilhosa, Isso. Oi, tá? Lu. Você também, minha linda. Todo mundo. Vai mandando aviãozinho aí, vai chamando os amiguinhos, que hoje a gente vai falar de um tema bem legal, assim, bem calha bem em todos os lugares, em todos os sentidos da nossa vida, né? É um assunto educação afetiva, né? A gente supõe que a gente recebe, mas de que forma que a gente elabora ela, né? Não, e é assim, né? Aquela coisa, a gente nunca nem ouviu falar sobre educação afetiva, né? Sobre reconhecer os nossos sentimentos, entender sobre existe educação afetiva, gente, o que é isso? Eu acho que Exatamente, tem muito, né? exatamente. Eu mesma, né? Eu tenho certeza que assim, eu vim conhecer sobre educação afetiva depois que comecei a entrar nesse movimento de autoconhecimento, né? Quando você começa Exatamente, a isso mesmo. mergulhar. Mas enquanto isso, enquanto você não faz isso, você não ouve falar sobre isso. Não, Nós a não gente não somos tem. ensinados sobre isso, né? Não, exatamente. É, a gente aprende tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, né? Quando a gente está na fase do nosso desenvolvimento. Você aprende a comer, a falar, a andar, a se portar, é, a caminhar, até se envolver com as pessoas, mas você não é ensinado a lidar com as suas emoções. Uhum. Isso não é ensinado, né? Então, todos os sentimentos que vêm à tona na nossa existência, ou eles são reprimidos, ou eles são mal direcionados, ou eles são mal colocados, né, Ana? Os pais, até porque os nossos pais não sabiam o que fazer com os deles, né? Com os sentimentos deles. Então, assim, não tinha como orientar, como nos Sim. orientar, porque não tem, né? A gente não sabe como é, qual que é o caminho, né? Uhum. Os nossos pais não têm, eles não tinham, né? Esse conhecimento. A nossa geração, acho que é uma geração que já começou a parar para pensar um pouco sobre si, né? Um pouco mais. E agora essa próxima geração, total, assim, todo mundo pensando muito mais, né? Sobre as suas emoções, validando mais o que deseja, validando o que sente, validando o que quer, né? Boa noite, boa noite. Ai, que legal, tem bastante Você gente viu aqui quanta hoje. gente É? nova? Eu acho que vale a Vi. pena uma breve apresentação Obrigada. aqui, né? Porque eu estou vendo Eu acho muita que gente sim. nova aqui. Eu acho que sim. Rapidinho, vamos fazer, amiga, antes da gente iniciar esse Então, papo aí. E a gente conta com a participação de vocês, que perguntas, né? Isso estimula a gente a trazer mais e mais informações. sim, então eu te Pode ir lá. convido a se apresentar então para as pessoas, por Opa! favor. Bom, eu sou a Damari, sou terapeuta holística, né? A minha ferramenta principal é a terapia floral, mas eu atuo, né? Fiz bioenergética, psicanálise. Então, assim, a gente vai se movimentando através de. Eu me movimento através de várias ferramentas de trabalho, né? Mas eu sempre digo que eu sou movida por três paixões, né? Amor, trabalho e fé. Essas três, né? Conhecimento também, né? Isso me movimenta muito. Essa sou eu. Que maravilhosa! Adoro quando ela se apresenta assim, quando ela fala assim. Sou eu.
Né? Essa é a Damares, é né? verdade. Legal. É, essa, Olha, essa é a Damares. Bom, eu sou a Ana Oliveira, sou consteladora, sou terapeuta holística, trabalho também com várias ferramentas, faço tratamento individual, com abordagem sistêmica, trabalho também com um grupo de mulheres, Ciranda das Lobas, vaporização do útero, mas aqui eu e Damares estamos fazendo esse trabalho justamente para mostrar para vocês que nós duas resolvemos unir tudo que a gente tem de conhecimento, de experiência, de vivência, para construir o retiro, a coragem de ser você. E nesse retiro, essa mistureira que a gente faz aqui de todas as ferramentas que nós temos, a isso. gente coloca ali e a gente trabalha nesse retiro de uma forma muito inteira, muito conectada com a espiritualidade, com a expansão de consciência, com tudo que a gente conhece, com tudo que a gente vivencia e principalmente com a nossa alma, né? Como a gente faz também nos outros atendimentos, né? Mas em específico, esse trabalho que eu e a Damares fazemos juntas é por conta do retiro, né? E eu acredito que virão outros ainda. Oh, com certeza, verdade, verdade. É, me apresentei e agora a gente está nesse momento, né, do retiro aí, né? Por Sim, isso que a gente trouxe hoje esse assunto tão necessário, né, para que as pessoas possam, né, buscar um pouquinho de segurança, de paz, de tranquilidade e principalmente de afirmação, de autoafirmação, né, de quem ele é. A gente só sabe quem a gente é, né? A gente só sabe quais são as nossas disponibilidade para a vida, para viver a vida, quando a gente se conhece, né? sim. E a gente se conhece atrás da educação, com a educação afetiva. Sem ela é meio complicado, né? Só que a gente Sim. recebe tanta coisa, né, Ana? De todos os lados. Né? Diga A aí um gente, pouquinho, que aí vai a um gente pouco. recebe muito, né? Trazendo Muito. assim um pouquinho da visão sistêmica para esse tema, né, da educação. Bom, a gente já entendeu, a gente já falou aqui que a gente não tem esse conhecimento sobre essa educação afetiva. A gente não sabe o que é educação afetiva. A Damares trouxe muito claramente que nós não fomos, ninguém ensinou para os nossos pais como eles poderiam ensinar para a gente em relação aos nossos sentimentos. Então era aquela coisa assim, eu não gostei desse presente, você disse que gostou, você não pode dizer que não gostou. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe levava a gente para benzer numa senhora que chamava Véia Augusta, porque antigamente era assim, né? Ai, Lá que na Véia linda! Augusta. Devia ser uma fofa. Ai, meu Deus! Dona Augusta era maravilhosa. E aí, uma prima minha, aí fui eu e uma prima minha. Aí minha prima falou assim, mas mãe, ela tem a cara muito enrugada. Eu não quero passar com aquela mulher na frente dela. Eu não quero ir com ela, porque ela tem a cara muito enrugada. Eu lembro nitidamente da minha tia falando, dando uma bronca na minha prima. Não, você não pode falar. Aí o comentário depois na família era: eu fiquei com a cara no chão, porque ela era uma senhorinha, né, já. E a menina não sabia dizer outra coisa, né? E ela expressou ali que ela estava com medo porque aquela mulher, ela tinha uma aparência diferente. A aparência dela era de uma mulher mais velha. Ela era já uma senhora, né? E aquela criança expressou o medo dela. E aí o que acontece? Não, você não pode falar isso, você não pode expressar dessa forma. A criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado, né? Ela não tem, ela é pura e ela fala as verdades, né? E aí a questão é o quanto nós adultos com consciência, né, em como nós interpretamos essa verdade que a criança traz. O quanto para a gente é difícil ouvir algumas verdades, né? Como que a gente lida, tem o jogo de cintura para lidar com as verdades das crianças? E que aí o que a gente faz, como nós adultos não sabemos lidar com a verdade das crianças,
ensinamos a elas esconder os seus próprios sentimentos e as suas verdades. Então, vai no caminho completamente ao contrário de uma educação, né? Vai deseducando, vai desaprendendo a criança em relação à verdade, à sua verdade, ao que verdadeiramente está sentindo, o que está pensando, o que enxerga, né? Exatamente. Vale lembrar aqui que a gente está falando de educação afetiva e não de educação, né? Essa educação Isso, que a gente tem que respeitar o outro, tem que respeitar o limite do outro, tem que reconhecer o outro. A gente está falando de afeto. Quando você não sabe quais são as emoções que você tem dentro de você, do que você é capaz emocionalmente de realizar ou de não realizar, quando você não tem consciência desse movimento que é você, possivelmente você não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas, com o que está fora. Você vai sentir angústia, você vai sentir medo. Essas Uhum. emoções, elas existem quando nós não sabemos o que fazer com o que a gente sente. É uma pressão, né? Eu sempre digo que é uma pressão. Ela vem de fora. Se você começa a sentir essa pressão que vem de fora, de todo o movimento que você tem de vida, é no seu trabalho, nas suas relações, você vai recebendo. Se você não sabe quem é você, e a gente se descobre todo dia, mas pelo menos a base que se formou, né? Porque nós somos uma descoberta diária. Ontem eu não gostava de amarelo e hoje eu gosto, né? Eu não Uhum. suportava pé de galinha e hoje eu como. Então, assim, a gente vai É. mudando, né? A gente muda muito. Então, só que a essência, ela não muda. A essência é uma só, né? A gente vai mudando de gosto, né? De opinião, mas a essência, aquilo que faz você, que firma você, né? Na terra, de acordo com o que você veio fazer, o que você é, está muito ligado a até onde vai o seu conhecimento. Se você Sim. se conhece, se você aprendeu, por exemplo, teve um pai e uma mãe que estimulou a sua frustração, o seu fracasso, a sua conquista, os seus amores, que soube interpretar e reconhecer o seu crescimento, cada fase que vem, né, que a gente vem trazendo na vida. Se você teve pais que soube lidar com isso, provavelmente você tem uma educação afetiva legal. Uhum. Agora, a gente sabe que 80% de um todo, né, é difícil. A gente sabe que não existe, porque os nossos pais não tinham, né? E Uhum. aí a gente cresce muito inseguro. Então, por exemplo, você deu um exemplo legal, né, da sua irmã lá diante da benzedeira. Eu já cansei de ver, por exemplo, as crianças, o adulto chega e vai beijar, a criança faz, ai, credo, É né? verdade. A primeira reação da mãe e do pai hoje até tem mudado um pouco, mas chamava num canto, chamava atenção, batia, repreendia. E o que a criança entendia com isso? Eu tenho que aceitar tudo de todo mundo. Eu tenho que aceitar um beijo, um abraço, que eu não quero. Eu não gosto daquele tio, não gosto dele, não gosto daquela tia. Mas ela quer me abraçar, ela quer falar comigo, eu tenho que ouvir. Não é que ela não tenha ou tenha, mas a forma que é direcionado, né? Essa condição é que é o problema. Porque se a mãe chega e diz para a criança, olha, depois sozinho, né? Tudo bem você não gostar da tia da Mari, não querer um beijo dela, mas você não precisa fazer isso na frente dela, né? É explicar, é trazer. Isso. Tá tudo certo em você não gostar dela. E não dizer você tem que gostar dela, é sua tia. Você tem que gostar de fulano porque é seu amiguinho. A gente sabe que é nesses movimentos que nasce essa confusão. E a gente vai distorcendo aquilo que a gente vai construindo. Porque a tua Uhum. alma, ela reconhece muito de você. Ela vai falar, faça isso, faça aquilo. E aí vem o pai e a mãe e diz, não faça, faça diferente. Pronto. Já começou a confusão por aí. Começa Exatamente. a bagunça, né? E aí você começa, daí você já começa a perder a identidade do que você gosta, que você não gosta. Na verdade, não é nem perder essa identidade, né? É você ter medo de expressar o que você realmente sente,
né? E Exatamente, você entra num exatamente. julgamento muito grande pelo que você está sentindo, né? Isso, Porque, assim, é. isso é diferente de você perceber que, de repente, assim, eu estou sentindo de forma exagerada um determinado tipo de sentimento. Então, assim, eu não gosto da Damares. Eu não gosto de receber o beijo da Damares, né? O quanto isso me faz mal, a ponto de eu ficar o tempo inteiro pensando na Damares, né? O tempo inteiro aquilo virava tipo uma pedrinha no meu sapato. Ai, a Damares vai estar, eu não vou. Ai, isso é completamente diferente de você entender qual é o sentimento que desenvolveu, que você tem pela Damares, e o quanto você alimenta esse sentimento de forma negativa, né? Exatamente. Porque são situações completamente diferentes, né? Você perceber, Sim, você entender qual é o sentimento que você tem, encontrar uma maneira de expressá-lo de uma forma, né? Que hoje em dia, gente, antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham todas as possibilidades que nós temos hoje, né? Hoje exatamente. nós temos processo terapêutico, a gente tem tudo. Você tem Nossa vida live é mais fácil, gratuita, né? muito mais fácil, né? Você tem live gratuita, você tem ferramenta, você tem livros, só não busca quem não quer, né? Não dá nem para falar assim, ah, eu não faço algo porque eu não tenho dinheiro. Não é isso. Porque hoje você tem várias ferramentas, vários caminhos para que você consiga dar os primeiros passos, até que você comece a ter dinheiro para poder dar outros passos, né? Para eles Exatamente. não era possível, eles não tinham essa condição, né? Essa educação que hoje nós temos possibilidade de ter, essa educação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que hoje nós temos as possibilidades de ter, e diversas, né? Exatamente. Não são Muitas, poucas. muitas, muitas. Então, hoje, com a consciência que nós temos, a gente consegue passar de forma diferente para as outras pessoas, né? Para as crianças, para Sim, os filhos, para os netos, para os amiguinhos dos nossos filhos. A gente consegue passar informação. A gente consegue passar muita informação. sim. Descobrir uma maneira de você expressar o que não te faz bem, o que você não gosta, você pode começar por uma comunicação não violenta, né? Entender o que é uma Exatamente. comunicação não violenta. Por que que eu me expresso de uma forma violenta? Por que que, se eu for falar que eu não gosto da Damares, eu já vou falar logo, eu não gosto e eu sou assim, ponto final. Eu já falo logo na cara, eu não gosto mesmo, Damares, eu não gosto de você, né? Porque tem gente que entra nesse que entra nesse lugar de eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci Exatamente. assim, eu Assim, cresci assim, e eu vou assim morrer vou morrer assim. assim. Exatamente. Gabriela. Ah, a gente tem que lembrar, assim, que se a gente olhar para a nossa vida e nessa vida encontrar conflitos, seja na área que for, eu tenho conflito aqui na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida social, na minha vida financeira, com certeza ali está está questões, né, eu acho, ligadas à dificuldade de elaborar as emoções. Uhum, Porque assim, quando a gente entende quem nós somos, fica muito mais fácil de olhar para o outro. Enquanto a gente não sabe quem nós somos, é difícil, porque a gente julga saber, né, muita coisa, e a gente o tempo todo fica julgando o outro. Quando a gente entende, né, quem eu sou essa pessoa. Eu olho para fulano, para ciclano, para beltrano, e eu encontro essas dificuldades na relação. Certamente eu vou ter, emocionalmente, se eu tenho um autoconhecimento, eu vou ter possibilidade de lidar melhor com isso. Agora, sim. se eu não tenho essa condição, pronto. Se eu não tenho essa emoção, começa toda essa confusão, começa todo esse desentendimento comigo, partindo em relação ao outro, aos outros, né? Enfim. A gente tem que lembrar que a educação afetiva, ela não está só ligada ao autoconhecimento, mas também a aprender a elaborar as emoções, Uhum, né? Por exemplo, todos os dias para mim é uma vivência nova, essa coisa de
eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Para onde isso está me levando? O que isso está querendo me dizer? É importante. Tem gente que fala, nossa, que chato, dá muito trabalho pensar. Ok. Se você não pensa, alguém pensa por você. Isso você pode ter Sim. certeza. Se você não se coloca pensante e movimenta a sua vida, alguém vai dominar a sua vida. Seja um amigo, o namorado, a esposa, a mulher, os filhos. Alguém vai tomar conta dela, porque você não toma. Então, assim, as pessoas falam, mas autoconhecimento é muito chato, é muito... eu escuto muito isso. É muito difícil, não sei o quê. Não, gente, não é não. Se conhecer é a única oportunidade, é a única não, mas eu acho que é a mais importante. É a oportunidade mais importante que a gente tem nessa existência, é de saber quem somos. E a partir de quem somos, a gente se relacionar com o todo. Né? Porque como que eu saio para me relacionar com o todo se eu não sei quem eu sou? Que é difícil, né? Que é muito difícil. Exatamente. Eu escuto muito assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu me conheço, mas eu tenho Uhum. medo, eu tenho medo, mas eu me conheço, eu sei porque eu tenho esse medo. Sabe mesmo? Uhum. Quando a gente entende porque a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente se entende, sabe porque tem medo, você pode até sentir medo, porque sentir medo é uma emoção muito natural, mas ela não te paralisa, ela te movimenta. O medo não vai te impedir de viver as coisas. Então, será que a gente sabe mesmo? Então, meio relativo isso. Podem fazer perguntas, viu, pessoal? Mande esses Ó, aviãozinhos aí, ó. Coraçãozinho, para dar bastante like aqui para pra para gente. live, né? E aí vai chamando mais pessoas. Ó, a Olha, Carvalho, o João gente, tá resmungando. é a Maria. O Bota a João Maria tá lá fora. mudo, mas Deixa a Maria que vai Maria, aparecer. Maria, deixa ela falar. Oi, Maria, e Maria. ela não deixa eu pegar ela, ela tá aqui querendo pegar o João e querendo pegar minha mão, mordendo. Ela quer brincar. Você Porque educa essas crianças, educa essas crianças. eu falei pro pai das crianças, fica com as crianças no quarto. Não, o Ah, povo gosta de ver eles na live. é verdade, mas gosta mesmo essa fofura. Não tem como. Ela agora resolveu descer aqui da cadeira que ela tá aqui puxando. Mas, ó, a Carvalho falou assim: sou professora e depois de muito autoconhecimento, reflexões, vivências, não falo mais para elas, não precisa chorar por isso. Tento ajudá-las com aquela situação sem reprimir o sentimento. É exatamente isso, É né? E o exatamente quanto isso. a gente estava até falando sobre isso, né, Dá? O quanto é transferir essa responsabilidade para os professores também, né? Nossa Senhora, demais, gente, demais. É uma coisa assim, fora de série. Eu lembro que, assim, na minha época, o professor, ele tinha uma autoridade, mas ele não era autoritário. Ele Uhum, exercia um olhar muito paternal para nós, sim. alunos. E eu não lembro de um professor me ensinando diretamente nada sobre emoção. Mas eles tinham Uhum, uma relação com a minha mãe lá, e olha que a minha mãe era uma mulher que não tinha uma. Eu não tive uma família, papai e mamãe, não. Minha mãe trabalhava em dois empregos ali na escola só no final do ano. Mas quando ela tinha oportunidade de ir nas reuniões, tinha uma comunicação entre eles que era muito leve, era muito fácil e se entendia tudo. E eu voltava uhum. para casa com a minha mãe me direcionando sobre o que eu tinha que fazer. E o professor, e assim, eu tinha um respeito pelos professores, que era uma coisa absurda. Era outro mundo, era muito É. diferente, né? Hoje não. Hoje parece que os pais colocam os filhos no colégio, e aí, assim, o colégio que tem que ter responsabilidade, se o menino surta, o colégio que é responsável, se o menino grita, o colégio que é responsável. É, e o professor, ele ficou meio com as mãos atadas, é o que eu sinto, tá? Ficou com as mãos atadas, porque parece que tudo que ele promove para o aluno é ofensivo. Parece que nada pode, É nada como se ele pode. não pudesse se posicionar como a hierarquia, né?
Ele vem antes, né? Exatamente, Ana, você falou É tudo como agora. se houvesse uma inversão de hierarquia. Os alunos, eles parecem que não podem mais respeitar essa hierarquia, Exatamente. né? Eu vejo que isso vem se mostrando, não generalizando, né? Mas Não, a gente sim, vê que sim. isso vem se mostrando de uma maneira bastante frequente e bastante exacerbada também, né? Exatamente, exatamente. E hoje é muito comum os pais não sabem muito o que fazer com os filhos, né? Assim, não estou dizendo todos, né? Mas a grande maioria. Eles não, eles, eu sinto que emocionalmente falando, perdeu-se um pouco da necessidade do respeito dessa hierarquia. Aqui quem manda sou eu. Você pode tudo, tudo que estiver dentro das possibilidades aqui da nossa casa, da nossa convivência, né? Porque cada casa ela exerce direitos e deveres de uma forma. Uhum. Cada estrutura familiar tem a sua relação. Dentro E do que é vai estabelecido né, pelos pais, pelos né? pais. Agora parece que perdeu, né? Alguma coisa assim. Perdeu-se. Sim. As pessoas perderam isso, assim. As famílias parece que estão cada dia com mais dificuldade de interagir com seus filhos e de educar eles emocionalmente. Dizer, olha, você perdeu isso, está chorando, isso aí se chama frustração. Você está frustrado porque você não conseguiu algo que você queria, ou você perdeu algo. Você tem que lidar com isso, não é todo dia que se ganha, né? Uhum. Acabou, não tem mais essa fala, não escuto mais as mães dizerem Sim. isso para as crianças, né? Muito pelo contrário. E também existe o inverso, né? Essa falta de comunicação dos pais com os filhos, que é essa questão da educação emocional, também faz com que o filho hoje, que é o que eu mais escuto, é assim, ai, meu pai, a minha mãe não me deu tudo que eu queria. E aí começa aquela ladainha. Porque a culpa, eu sou assim, porque a culpa é do meu pai, porque a culpa é da minha mãe, né? Olha o que a ausência dessa educação afetiva promove. O filho colocando responsabilidade nos pais pelo que ele está sentindo, Uhum. né? E Que isso é da onde vem, né? Os pais não reconhecem e não sabem lidar com seus próprios sentimentos. Então, o que que ele vai exatamente, passar para o filho? A única coisa que ele sabe, o que ele tem. exatamente, O que que tem dentro dele? Existe um vazio, um não entendo, não sei o porquê que tem esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude. E muitas vezes ele está só reproduzindo algo dos seus antepassados, em um movimento de exatamente. lealdade muito grande, né? E aí, se ele não vai buscar se entender, e compreender as suas emoções, como é que ele vai ensinar isso para o filho? Não ensina, né? Tá. E aí a gente vai vendo a bola de neve crescendo, né? Crescendo, vai virando uma bola de neve, exatamente. Ó, a Tati falou aqui, a Tatiane. Ouvir, engulo, chora ou aceite o que for sem achar ruim é muito ruim. Até hoje, quando escuto essas frases, me dá um nó na garganta. Olha só. Olha que forte isso, gente. Olha que forte. Ouvir, engulo, choro. Engulo, choro. Quer dizer, você não tem o direito nem de chorar. Você não pode chorar. Você não pode manifestar a sua dor, né? Uhum, E aceite o que vier sem achar ruim. Não, você tem todo o direito de dizer, olha, eu aceito isso, mas eu não acho bom. Não é gostoso, uhum, não é bom para mim, eu não quero, né? Olha, uhum. olha, pensa no adulto hoje com essas referências, né? Emocionais. Como é que ele se relaciona com o todo? É quase impossível, né? Porque Uhum. assim, chorar vai ser sinônimo de fraqueza, e é mentira, né? Porque se você não pode chorar, já vai virar uma questão, né, de fraqueza. E aceite tudo que vier. Não, não é? Não posso aceitar tudo que vier. Se eu aceito tudo que vem para mim, a vida não entende que eu preciso melhorar, que eu preciso do melhor. E a vida vai trazer sempre para mim as mesmas questões, as mesmas situações, as mesmas pessoas, desculpa, a mesma história, porque eu aceito, tá bom, tá bom.
Eu aceito isso. Não é o que eu queria, mas eu aceito. Não, não é o que eu queria. Quero melhor. Quero outra coisa, né? Olha Né? o quanto os pais, né, promovem sem querer esse movimento, né? Porque essa é a dor deles, né? Exatamente. Essa é a maneira que eles aprenderam. Foi assim também, quanto eles também tiveram que engolir. O quanto eles também não puderam se expressar. O quanto eles não puderam reconhecer o que estava sentindo, né? Então, assim, que bom que hoje a gente pode. Que bom Exatamente. que hoje a gente pode fazer diferente. Que bom que hoje a gente pode olhar Exatamente. para trás e ver que para eles foi tão difícil para que para nós pudesse ser mais fácil. Exatamente. Ó, a Betinha colocou aqui, ó. A minha vida virou uma bola de neve, mas devido a eu não aceitar envolver a família em meu tratamento. Como não? Se tudo que você é hoje, hoje você caminha sozinha. Hoje você é adulta, você caminha sozinha, você faz suas escolhas, mas tudo que promoveu quem você é hoje está ligado com essa família. A gente não se Uhum. desvincula de família nunca. Você pode não querer viver com a É um família. vínculo que não se desfaz, É um gente. vínculo que não se desfaz e tudo sobre você está ligado a ele, é a sua ancestralidade. Se você não olha para ela, você não olha para lugar nenhum. Você não consegue olhar para nada. Não é isso, Ana? Então, Uhum. assim, Exatamente. você tem que ter esse olhar. Você tem que. E você vai falar. Quando você falar no seu processo terapêutico sobre você vai falar sobre a sua família. Foram as suas primeiras experiências na vida, seus irmãos, Uhum. de relacionamentos, os seus irmãos, os seus pais, os seus primos. Quem vai vir primeiro são eles. Impossível não falar, né? Então, assim, É. dica, né? Uma dica. Olhe para sua família todo dia, porque você vai estar olhando para você, porque nós somos o espelho disso. Nós somos o espelho da família, não adianta, né? A Márcia colocou assim: educação se obtém em casa, na escola o professor vai ministrar conhecimento. Agora a nova geração acredita que os professores têm que ensinar educação emocional, ética e etc. É, exatamente, né? Precisa ter essa consciência do que é responsabilidade, né? Da criação, né? Sim, sim. E da E agora, formação acadêmica, né, da criança. É uma sim, formação. escuto muito assim, Ana, ó. É engraçado, né? A criança, a escola direciona os pais, ou porque a criança tem um déficit de atenção, tem dificuldade de aprendizagem, ou é muito hiperativo. Sempre, a escola sempre traz uma questão. Quando a escola vai levar isso para os pais, eles têm que ter um cuidado agora, mas um cuidado para falar de algo tão natural, tão simples, se a gente não trouxer para a normalidade, nunca vai ficar normal, porque a culpa é da escola, a responsabilidade é da escola, porque a escola acha que o meu filho é isso, é aquilo, eles não sabem lidar com ele. Gente, né? É tão Uhum. mais simples Que é ouvir. exatamente o que as meninas falaram aqui, né? Uma transferência de responsabilidade, né? E isso quer dizer o quê? O Exatamente. quanto esses pais estão no seu lugar, né? Porque quando os pais, eles também, começa por aí, né? Não receberam, né, essa educação. Foram Isso. reprimidos. Ah, mas então estou colocando culpa nos avós da criança, né? Colocar culpa aqui nos meus pais, porque meus pais me reprimiram e agora eu sou assim. Então eu vou educar o meu filho como? Ah, se eu sou reprimida, então é o professor que tem que ensinar, porque eu não sei. Esse é Exatamente. um Isso movimento mesmo. inconsciente que se faz. É E- silencioso isso, né? Não é Exatamente. escancarado. Isso não vem à Não, tona de uma forma assim clara. Então vai fazendo essa transferência porque você não está resolvido com os seus pais. Por isso, exatamente. Com as gente, a suas questões, né? constelação, ela traz muito essa consciência, a gente bate na mesma tecla, né? Resolva com seus pais, olhe para o que veio antes, né? Se você não Exatamente. consegue se posicionar como mãe, né, de um filho, então, o que está acontecendo? Eu vou olhar lá atrás. Como foi o posicionamento da minha avó com a minha mãe, da minha bisavó com a minha avó, da minha mãe comigo?
Entender qual foi essa Exatamente. dinâmica que você aprendeu visualizando, observando, imitando, porque a criança ela aprende dessa forma, né? Ela vai Exatamente. imitando, ela vai observando, ela vai aprendendo a dinâmica com tudo que ela está vivendo ali. O que que ela Exatamente. enxerga? O que que ela vê? Né? Então ela vai colocando aquilo para dentro dela e vai crescendo isso dentro dela, vai crescendo junto com ela, né? É o que eu estou aprendendo. Isso. Então olha para trás. A constelação nos permite trazer esse movimento, né? De Exatamente. olhar para trás, colocar, perceber quem é que está fora de lugar. Por que eu não consigo me posicionar como mãe dos meus filhos? Porque, obviamente, você não está no seu lugar. Você ainda está lá dentro de uma grande fragilidade em relação aos seus pais. Ainda é uma criança querendo algo dos seus pais que você está Exatamente. transferindo para os seus filhos. E isso é tudo de uma maneira inconsciente, todo esse movimento que você faz de uma maneira inconsciente, porque a dor de uma criança que está lá, parada no tempo, esperando algo dos pais, que não pode mais receber. Que é só você que pode se dar. E os seus filhos, Exatamente. eles são pequenos diante de você, porque filho é pequeno diante de pai e mãe. E Isso respeitar mesmo. essa ordem, respeitar essa hierarquia é fundamental para que cada um estabeleça, reconheça e permaneça no seu devido lugar. Assim é possível trazer mais harmonia para as relações, mais consciências para os seus sentimentos e posicionamentos, né? De que maneira que eu preciso me posicionar aqui? Qual é a minha função dentro desse sistema? Qual a minha função como esposa? Qual é a minha função enquanto mãe? Qual a minha função Exatamente. enquanto pai? Qual a minha função enquanto professor? Entender isso claramente, né? A Exatamente. Thaís Quando colocou você. aqui, ó, só ler aqui da Thaís. Tá. A educação afetiva se aplica comigo mesmo ou só no externo? Quer responder? Eu Pode, respondo. pode responder. Você sempre tem que pensar que tudo parte a partir de você. Então, assim, a educação afetiva, ela tem que nascer a partir de você, para você lidar com o externo. Ah, mas o externo não recebeu a mesma educação afetiva. Lembra da lei da atração? A gente só atrai para a vida da gente aquilo que a gente manifesta. Isso, gente, é ciência, não é nem espiritual, é ciência. Eu vibro, tudo aquilo que eu atraio é que eu estou vibrando. Então, por exemplo, se eu tenho educação afetiva, se eu sei quem eu sou, provavelmente vou me relacionar com pessoas que também sabem quem são. Então, eu não vou encontrar muitos conflitos. Não que eu não vá viver conflitos, mas a quantidade de conflitos vai ser menor, né? O Exatamente. externo é problema dele. Eu tenho É que aquela olhar frase, gente. a partir de mim. É aquela frase. Nunca é sobre o outro. Exatamente. Sempre traga essa frase. Anotem, anotem, porque essa frase ela é ouro. Pode subir aí um monte de foguinho, coração, porque essa frase é Isso! ouro. Nunca é sobre o outro. O outro sempre é uma ferramenta para que você olhe para você. O que o outro está Exatamente. dizendo sobre você, o que o outro está querendo que você olhe, está sendo ali uma ferramenta, ele está a seu serviço. O outro está a seu serviço para Essa é a que grande. você ressignifique algo em você. Exatamente. E essa é a grande oportunidade de você trabalhar o seu autoconhecimento, é você olhar, né? Exatamente. É você prestar atenção no outro, né? Fácil. Facinho. Facinho! Nossa! A Carol escreveu aqui, ó. Já ouvi muito. Isso é frescura, isso é drama. Engole choro. Você vive no mundo da Alice. Cresce, você é imatura, ou seja, não pode chorar para nada. Existem Aqui, duas situações aí. é. Pode falar, Ana. Não, pode, vai, Dá, vai. Vai que hoje eu tô fanha. Existem duas questões aí. Chorar por tudo é você dizendo para o mundo que algo não está legal, que tem alguma coisa acontecendo com você, que você não está conseguindo lidar com as suas frustrações, que você não está conseguindo lidar com as suas dores, enfim, tá? Alguma coisa está errado aí, tá? Diferente, por exemplo, de
Você caiu na rua, se machucou, você ralou todo, apanhou do amiguinho, chega em casa, a mãe fala, engole choro. Engole choro. A minha mãe fazia isso. Engole choro que você vai apanhar de novo. Se brigar na rua, vai apanhar em casa. Então eu brigava na rua, apanhava, brigava, chegava em casa, eu apanhava de novo. Apanhava. Muitas vezes eu vivi isso. Eu vivi isso muitas É vezes. bem assim. É muito dolorido isso, né? Porque aí, é que assim, eu fui muito rebelde, mas eu conheço muitas histórias de pessoas que nessa questão ficou a boazinha. Eu conheço uma pessoa que ela dá a cara, virou Jesus Cristo, apanha aqui, apanha aqui, apanha aqui, porque ela ouviu muito isso. Vai apanhar na rua, vai brigar, para chegar em casa vai apanhar. Não pode brigar. Ela ficou muito boazinha. Então, assim, tem dois lados essa questão do choro, né? Eu acho que tem a questão do mimo, o quanto a gente está... Quando a gente fala de mimo, a gente fala de um mimar emocional, né? O quanto eu estou mimada em não aceitar o não do outro. Sempre tem alguém para me salvar. Exatamente, a interrupção de alguma coisa, aí eu fico frustrada, eu fico irritada, eu choro muito, né? Isso é viver lá no mundo da Alice. Essa é a questão. Uhum. Diferente de poder chorar, por exemplo, eu vou chorar, estou assistindo um filme e estou chorando, né? É aquela coisa, né? Como é o choro da criança e como é o choro do adulto. Do adulto, exatamente. Né? Perfeito. Então, perfeito. entenda, Carol, quando você chora, para as pessoas chegarem a ponto de dizer você vive no mundo de Alice, quem é que está de fato chorando, né? Quem é que está de fato sentindo? Porque assim, sim, a gente não pode negar que tem pessoas que têm muita sensibilidade Sim. e que sente tudo demais. E aí o outro olha e fala assim, isso daí é frescura. Chega, né? Já deu. Por exemplo, eu tenho um padrão de falar, ó, chega, já deu, acabou, agora vamos virar a página. Porque eu não sou de sentir demais, né? Mas tem pessoas que eu convivo, que eu vejo que fica ali naquela dor, naquele sofrimento, e eu vejo que muito que alimenta, né? Essa dor de ficar ali nesse movimento, nessa dor, nesse choro, de uma maneira exagerada até, é a criança. Não é mais o adulto. O adulto, ele vai sentir. Por mais que ele sinta demais, ele vai sentir e vai colocar um ponto ali. Vai ter um momento que ele vai falar, ok, acabou. Porque o adulto entende que ele tem o poder de decisão sobre as suas escolhas. O que eu quero? Eu quero continuar sofrendo dessa maneira? Porque eu posso continuar sentindo, sofrendo não. Exatamente. Né? Eu posso sentir a dor por tal situação. Mas o que eu escolho? Ficar alimentando isso ou mudar? O que eu preciso mudar? O adulto faz isso. A criança não. A criança ela vai ficar ali, alimentando aquele sofrimento, fazendo com que aquele sofrimento a deixe no lugar de vítima, porque a vítima consegue tudo o que quer, e aí as pessoas começam a se irritar com isso, porque vê que é um adulto infantilizado, tentando manipular os outros, como as crianças fazem, porque as crianças manipulam os adultos, elas estão sempre, o tempo inteiro, nesse movimento de manipulação, porque ela precisa testar as habilidades dela, testar onde ela pode chegar, testar até onde o adulto está aberto e flexível com ela, né? Isso faz parte do processo de crescimento da criança, né? E aí, se você fica deixando essa sua criança atuar o tempo inteiro, o que vai acontecer? Óbvio que as pessoas vão se encher o saco e vão falar tudo isso para você. Então, observe o que é que acontece, que dinâmica é essa que acontece com você? É a sua criança? É um sentir exagerado que você não consegue colocar um ponto final? O que é, né? Eu acho que vale a pena olhar para isso de uma forma um pouco mais profunda, porque aí você vê, eu e a Damares trouxemos muita coisa a partir dessa frase. Muita gente ouviu engole o choro. Né? Eu tinha um tio que falava assim, se entupa. Se entupa? Se entupa. Se entupa. Cadê? Toque aí. Olha. Se entupa. Ó, engole, não pode, né? Então, assim, se entupa mesmo. E
muitas vezes tem alguns movimentos da criança que ela está num lugar de testar mesmo o adulto, que ela sabe que ela não precisa mais fazer aquele exagero do choro, tal, aquela coisa toda. Isso. Nesse momento, né, algumas vezes eu acho que até cabe falar, olha, chega, acabou, você pode engolir esse teu choro. Porque você já chorou tudo que você tinha para chorar. Esse que você está falando, esse que você está trazendo agora, não precisa mais. Chega, acabou. Exatamente. Então, quando o adulto está no lugar dele, está na consciência, ele se posiciona, coloca a criança no lugar dela e fica tudo ok, fica tudo caminhando de uma maneira mais leve. E uma coisa legal que você trouxe, Ana, que acho que cabe falar aqui, né, nesse momento aqui. Nós vamos caminhar sempre com a nossa criança. Se a gente busca o autoconhecimento e busca entender qual o movimento emocional que nós temos, a nossa criança vai caminhar de uma maneira mais saudável. Porque ela nunca vai nos deixar, é o nosso passado, é olhar pra gente. É aquilo que fez a gente adulto, né? Então, assim, quando você parte para esse caminho da educação afetiva, que você vai buscar o autoconhecimento para se educar efetivamente e entender todas as suas dores, as suas necessidades, as suas qualidades, que a gente tem muitas virtudes interrompida, muita coisa boa, né? A gente tem escondido, guardado as 7 chaves por nós mesmos, por conta dessa educação que a gente recebeu. A gente vai se tornar um adulto melhor e a nossa criança vai estar do lado. Eu não vou precisar matar a minha criança para estar comigo. Então, ela vai estar ali, vai ficar mais leve. E eu vou poder olhar para ela, para a dor dela, de uma maneira muito consciente, né? Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Eu tive, na minha história de vida, muita dor em relação ao meu pai. Eu sofri abandono, enfim. A minha criança sofreu muito e trouxe muitas questões para mim, muito doloridas. Hoje, eu já tratei isso, eu já olhei, eu já trabalhei. Hoje eu olho para minha criança em relação ao meu pai e ela tá com a dor dela lá, porque a dor existe. Mas a forma como eu olho para essa dor é que me faz caminhar. Hoje tem dor? Tem, mas o amor que eu tenho é maior que a dor. Porque eu não tenho como apagar, eu não vou apagar o que eu senti. Está registrado em mim, faz parte da minha essência. Né? Foi essa dor que movimentou tantas outras coisas que me trouxe até aqui. Então eu olho para essa criança e digo para ela, tá tudo bem você sentir dor. Mas eu caminho com amor hoje, em relação a essa situação específica. E vou caminhando, e vou indo. Esse é o movimento do adulto, né? Do adulto. A Jé colocou aqui, ó, já ouvi muito, engole o choro e hoje tenho um pouco de dificuldade para chorar, principalmente na frente de outras pessoas. E aí você já pode dizer para você, tá tudo bem. Você já diz para sua criança, você pode chorar. Exatamente. Você vê que esse é um registro que está no teu corpo do que você viveu na infância. Exatamente. E possivelmente, talvez, a gente não sabe, cada caso é um caso. Ela esteja naquele caso onde os pais, sem falar, às vezes, sem expressar a palavra, diz que chorar é para fracassado. Chorar é para quem... E aí a pessoa diz, eu não posso chorar na frente do outro porque ele vai me sentir frágil, né? Eu vou ficar muito vulnerável, eu não posso me colocar assim diante dele. O que ele vai pensar de mim? Eu vou ficar muito, muito fragilizado. Talvez esteja enquadrado aí também. Né? Bom, gente, esse é um assunto que dá pra gente pegar mais uma água, um chá, e colocar uma baciazinha de escaldapé. Ó, antes era assim, né? Nossa, vamos pegar uma cerveja, vamos tomar um bar, um vinho, sei lá, né? Hoje a pessoa tá assim, gente, vamos fazer um escaldapé, colocar um escaldapé, uma cobertinha. Você tá ruim, tá muito frio. Um chazinho. Aqui tá mais quentinho hoje. Nossa, aqui tá muito frio, gente. Não sei se sou eu que tô com muito frio por conta da gripe. Tô com o corpo sensível, sabe aqueles arrepios de gripe? Pode ser. Então acho que até sou eu. Mas enfim,
qual que é a mensagem, né, que eu quero deixar, e talvez a Ana também? É que é possível a gente reconstruir aquilo que está perdido dentro da gente, né? É possível a Total. gente encontrar o que está perdido e reconstruir o que já tem, que já existe, né? O que está ali adormecido, aquilo que a gente não tem ideia do que tem. Nós somos capazes de muita coisa boa, mas só é ensinado para a gente olhar o que é negativo, né? Então, sempre a frase é: olha, você viu como a sua amiga está com o cabelo bonito? Você viu como a sua amiga é magra? Você viu como a sua amiga é educada? Você viu como o seu coleguinha da escola só tira 10? O que os pais fazem sem perceber? Não tem intenção, que é aquilo que a Ana falou, não sabe, né? Ele acha que ele está promovendo ali um exercício de disputa, de melhora. Não, ele está massacrando, eu acho, porque é muito dolorido você passar a vida, né? E a gente acaba guardando, né? De uma Uhum. maneira muito Profunda, né? Vai profunda e registrando no nosso triste, corpo, né? de que o E outro é tem sempre uma melhor. coisa que você veio falando, me veio aqui agora na cabeça. Eu acho que é importante compartilhar. A gente já falou que a criança aprende por observação, ela vai imitando, as coisas ficam registradas, os traumas, eles ficam registrados no nosso corpo, né? Por mais que esteja lá no inconsciente, isso está registrado na gente, certo? Isso, certo. Só que quando nós somos um embriãozinho no ventre da nossa mãe, nós também estamos pegando todas essas dores, sentimentos e emoções, alegrias e tristezas dessa mãe, nós sentimos. Sim, Então, muitas coisas não são nossas, exatamente. né? Muitas coisas que estão armazenadas, registradas em nós, são de traumas, sentimentos, emoções, alegrias e tristeza que nossa mãe vivenciou quando estava grávida de nós. E isso está Exatamente. registrado na gente também. Por isso que é E tão importante mergulhar nesse processo do autoconhecimento, mergulhar dentro de uma terapia, para que você consiga acessar esses registros que estão armazenados no seu subconsciente, no seu inconsciente, na sua alma, no seu corpo, na sua essência, mas que não é seu. exatamente. E tem uma questão, Ana, que eu sempre trago, assim, nas minhas experiências, nos meus atendimentos, eu observo muito isso. A criança nem sempre elabora o que ela está vivendo com a verdade. Porque a criança, ela não tem pronto ainda a emoção dela, ela não entende o que é. Então, muitas vezes, o pai e a mãe oferecem algo e a criança interpreta de outro jeito. E ela leva isso para a vida. Uhum. Para ela é algo muito ruim. O pai e a mãe ofereceu aquilo até com muito amor, mas ela não soube elaborar. Mas às vezes até o pai e a mãe diziam não, ela não soube elaborar aquilo. Eu vou contar rapidamente uma experiência que eu vivi. Eu escutei de uma vizinha uma história, eu tinha uns 8 anos, eu escutei de uma vizinha uma história de uma outra vizinha que eu amava, tinha paixão. E aí eu fui contar, fiz a fofoca, né? Fui lá para fazer a fofoca para a vizinha. A vizinha lá falou isso de você. E era verdade o que eu estava falando. Aquela vizinha que recebeu foi tirar satisfação com a outra que fez a fofoca. Olha o absurdo. E aí, a minha mãe, quando chegou, estavam armados o circo das vizinhas no portão da minha mãe, porque eu tinha plantado discórdia. E aí a minha mãe veio me bater e eu olhava para ela e falava assim para ela: mãe, eu não menti, eu falei o que eu ouvi. E em vez dela dizer para mim assim: você ouviu, mas você não podia repetir, porque isso era um assunto de adulto, ela não sabia fazer isso. O que a minha mãe fez? Ela falava assim para mim: você não ouviu nada, você está inventando, você é uma mentirosa, e não sei o quê, e PPP. Gente, para mim, até pouquíssimo tempo atrás, a minha mãe me tinha como mentirosa. Essa,
Isso promoveu outras coisas em mim muito mais sérias, mas, porque eu apanhei muito por conta disso, por uma verdade. Olha como mas o que eu elaborei na minha cabeça? A minha mãe não confia em mim, porque eu sou uma mentirosa. Eu sei o que eu falei era verdade, mas para minha mãe eu sou uma mentirosa, ela não confia em mim. Olha, e eu tenho que provar para ela que ela pode confiar. Gente, isso causou uma consequência de comportamento em relação a mim e a minha mãe que vocês não têm ideia, por algo que eu não conseguia elaborar, porque eu não tinha idade. Estou dando um exemplo da minha vida, mas são tantas coisas. Criança não elabora emoção. Criança vai construir a emoção. Então, às vezes, um tapa é uma surra com um chinelo, com cinta que sangra para uma criança. Às vezes, só um tapinha. Uma bronca, um castigo, vai ser muito mais dolorido do que qualquer outra coisa na vida dela. Vai levar como a minha mãe me rejeitou, me pôs de castigo, deixou lá 24 horas. Porque a criança tem muita dificuldade de elaborar a emoção, que ela ainda está descobrindo. E aí você vê, né, o quanto é difícil ser pai e mãe, né? O quanto é desafiador ser pai e mãe, porque assim, não depende só do que você faz, depende da percepção da criança também. Exatamente. E dependendo da percepção da criança, não é nem você que está arruinando e trazendo traumas, é a própria criança que está trazendo os traumas e jogando essa responsabilidade desse trauma no pai e na mãe. Exatamente. Né? Quando adulto. Freud explica. Né? Que vai transferindo isso, porque é culpa da minha mãe e do meu pai, né? Só que a criança, conforme ela vai elaborando, ela também percebe ali os benefícios de estar nessa elaboração e se colocar no lugar onde ela se coloca. Sim, também. Porque a criança, ela não elabora, mas ela é muito esperta, né? Ela tem as necessidades dela. Ela quer o que dela. É exatamente isso. Ela vai usar isso a favor dela. Exatamente. Né? Então, é extremamente desafiador. Então, hoje, gente, nós temos muitas possibilidades para tentar fazer um pouquinho diferente. Não para ser melhor que os nossos pais. Não para fazer melhor do que eles. Não é isso. É fazer um pouquinho diferente com o que a gente tem hoje, que para eles não foi possível ter. Sim. Quando a gente entende essa dinâmica, a gente entende esse lugar que a gente entra de humildade em relação aos nossos pais, em relação a tudo que eles fizeram, entendendo que nós também, enquanto crianças e adultos, elaboramos as coisas da nossa forma, também temos as nossas condições para poder julgá-los, né? Então, quando a gente consegue trazer essa consciência, a gente consegue dar uma mudadinha, assim, né? Vai dando um passinho a mais em direção a essa harmonia interna, esse amor por si próprio, né? Essa consciência diferente, né? Exatamente. E aí, gente, fica aqui um grande convite para vocês, porque assim, a gente já falou, da Maris faz os atendimentos individuais, eu também, mas o propósito do nosso encontro, da nossa dinâmica junto é o retiro, a coragem de ser você. Então, assim, venham, né? Se permitam vivenciar essa experiência, porque dentro de um retiro, você está dentro de um lugar seguro, você está dentro de um ambiente em contato com a natureza, onde nós podemos vamos trabalhar muitas dinâmicas que vai abrir caminhos para que você comece a olhar para essas questões que às vezes te trava na vida, te trava financeiramente, não te deixa fluir, te deixa inseguro, não consigo mudar de emprego, não consigo ter um relacionamento afetivo, por que será, né? O que na sua vida não está em acordo, não está alinhado, não está fluindo? O que é que não está fluindo? Né? De repente, ali, nesse movimento que você faz de se permitir vir participar do retiro com a gente,
você consegue entender, virar uma chavinha e falar, poxa, nossa, É o isso. quanto isso movimentou tantas coisas em mim que hoje eu consigo dar esse passo que eu não conseguia antes. Porque eu tenho certeza absoluta, não tem uma pessoa que não sai do retiro com essa percepção e com essa sensação de, puxa, algo mudou em mim e eu nem sei o que é. Mas tá sendo diferente, né? Exatamente, é exatamente isso. Exatamente. E sabe uma coisa também que eu observo muito, assim, que é legal no retiro, Ana? Assim, o retiro é muito profundo, é um momento de ser com você mesmo, né? Assim, geralmente no É uma processo imersão em terapêutico, você, né? exatamente. Geralmente no processo terapêutico, você sai da terapia, geralmente você vai para a vida. Você sai dali já voltando para o seu trabalho, retomando sua vida. Você não dá tempo para você ficar ali um pouco com você, né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade. Eu atendo pessoas que fazem terapia na hora do almoço, usam a hora do almoço para esse momento. Então, assim, é difícil. Lá você vai ter esse tempo. Você vai ter esse tempo disponível para sentir o que você está vivendo ali, para sentir o que está acontecendo com você. Então, assim, até a Exatamente. força disso é diferente. Então, assim, se vocês desejem, né, mais informação, tem muita gente nova aqui, né, que eu não conheço, acho que a Ana também não. Perguntem, busquem essas informações, conversem com a gente, perguntem para as pessoas que já estiveram em algum movimento como esse que a gente está aqui promovendo e entregando para vocês. É muito rico, é muito rico. Eu falo que é sempre uma relação de você com você de uma maneira muito intensa, né? Você chega lá sexta, você sai a mesma pessoa no domingo, mas completamente olhando para você e disposta a fazer mudanças incríveis, movimentos incríveis, porque você sai olhando assim para a sua paz, para a sua felicidade, para aquilo que você pode promover para você. Inclusive, para vocês que estão aqui, na próxima segunda, eu e a Ana, nós vamos falar sobre espiritualidade, né? A gente vai falar da força espiritual individual de cada ser, né? Não de religião. Nós vamos falar da espiritualidade que está conectada Como um com caminho de você. autoconhecimento, né? Exatamente. E que você pode aí abrir a portinha, olhar e falar, opa, vem cá, vamos junto nessa aqui, né? E que todos nós temos, não é eu tenho e ele não tem, não. Todos nós somos essa semente divina aí, né? Somos seres espirituais, né? Exatamente. Fica esse convite para vocês que vão ver a live depois, para vocês que estão aqui, que estiveram. Vem com a gente semana que vem. Estaremos juntas novamente, Isso. segunda. E Sim. é isso, gente. É isso. Muito feliz. Um grande beijo, muito especial. João. João tá João se despedindo. João. Gente, esses cachorros, eu não sei o que eu faço. Os meus três cachorros. Os meus três cachorros. Esse Gá, João e Maria. Não faz nada porque eles promovem o que a gente tem de melhor dentro da gente. É muito amor, é amor demais. Deixa aí. Nossa, e hoje eles estão num grude. Hoje eles estão um grude danado comigo, porque passei o dia inteiro na rua hoje. Ah, então, com saudade. Por isso que elas estão reivindicando aí, seu pezinho te chamando. Por conta disso, estão sentindo falta de você. Pessoal, gente, então. É isso. Um grande beijo, Dá, como sempre, maravilhosa, trazendo toda essa consciência pra gente. Te amo. Isso, também te amo. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui, que estão ainda, que vão ver, e levem esse momento aqui, meu e da Ana, para outras pessoas, para aquelas pessoas que vocês acham que precisam, né? E estamos aqui disponíveis, fico muito feliz de mais uma vez estar por aqui. Isso, e para quem tiver qualquer dúvida em relação ao retiro, em relação às lives, em relação a atendimentos, em relação a qualquer coisa, constelação, que gente, ontem olha, vou te falar uma coisa, as constelações de ontem, eu acho que é por isso até que eu preciso deitar. Né? Porque ontem foram constelações
fraquíssimas, gente, olha. Parece que não, mas Ai, você eu fico desperta muita até energia. assim. Ai, Lu, sua Sim. linda. Beijo para todos vocês. Eu queria falar com cada um assim, tique, 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 tique. Olha o Mas não dá. atrasildo do Cláudio que entrou agora. Ai, Ele tava me mandando Cláudio. mensagem no WhatsApp. Cláudio estava acho que tomando uma cerveja, né, Cláudio? Eu estava trabalhando até agora. O que será, hein? Não, não, não. Hum, Importante é que ele não chegou, sei, né, amanhã eu Cláudio? descubro Esse que é tudo. importante. Importante é que ele chegou. Gente, Pronto. Beijo. né? Boa noite, Beijo. Boa gente. Fiquem noite. em paz. Ah, e outra coisa, viu? Já virou o lote do retiro. Então corre, Ah, é não deixa verdade. chegar no terceiro lote, porque o É terceiro verdade. lote vai estar mais caro, Fica mais caro, é verdade, ok? exatamente. Beleza, então. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Boa Fiquem com noite. Um Deus. Boa beijo grande em noite. todo mundo. Pode Beijo. deixar, vou espirrar própolis aqui sim. Vou espirrar própolis, tem chá, você não sabe. Já tem um arsenal de coisa aqui para amanhã, tá boa. Vai estar zerada, você vai ver. Beijo, Vou. gente. Fica Beijo, com gente. Deus. Fica com Deus. Até segunda. Tchau. Até. Tchau. Até.